Olá, tudo bem? Este é o seminário via vídeo referente à disciplina prática de Laboratório de Instrumentação Eletrônica. Me chamo Rita e irei apresentar ao longo deste vídeo a respeito dos sensores de temperatura, conceitos, funcionamento, classificação e simulação. Espero que gostem. De antemão, quero pedir desculpas se houver algum ruído neste áudio, devido ao fato que eu estou gravando no ambiente que não é muito silencioso. Estou perto do meu cachorro também. Eu acredito que os ruídos não vão atrapalhar, mas caso vocês escutem algum ruído ao fundo, é por causa disso e de antemão já peço desculpa. Seguindo, o sensor de temperatura é um dispositivo que detecta a temperatura de um sistema ou ambiente, convertendo essa informação em um sinal elétrico digital ou analógico que pode ser interpretado e utilizado por sistemas de monitoramento e controle. Ou seja, ele basicamente pode ser definido como um dispositivo de monitoramento, que, com base em um funcionamento interno, consegue detectar a temperatura de um certo local ou equipamento e enviar um sinal de saída com a informação da respectiva temperatura. O objetivo desses sensores é fornecer leituras precisas para garantir o controle e a eficiência de processos e dispositivos em diversas áreas. Os sensores de temperatura utilizam diferentes princípios físicos para medir essa temperatura. Eles podem operar com base na variação de resistência, emissão de radiação, tensão ou expansão térmica, dependendo da tecnologia empregada. A medição da temperatura é, em essência, uma conversão de uma mudança física causada pelo calor em um sinal utilizável. Os principais princípios de funcionamento incluem efeito Seebeck. O contato entre dois metais diferentes gera uma tensão elétrica proporcional a diferente temperatura entre as junções. Efeito de resistência. A resistência elétrica de certos materiais, como a platina ou semicondutores, varia linearmente ou exponencialmente com a temperatura. Emissão de radiação. Sabemos que todos os objetos acima de 0 Kelvin emitem radiação infravermelha, e essa radiação pode ser medida para inferir a temperatura de forma que não tenha contato direto. E, por fim, sensores de silício, dispositivos semicondutores que operam como diodos de temperatura, onde a tensão de saída é linearmente proporcional à temperatura de determinado ambiente ou objeto. Cada tipo de sensor tem suas vantagens e limitações, que influenciam na seleção adequada dele para uma determinada aplicação. Porém, há aspectos comuns a todos os tipos de sensores da categoria de sensores de temperatura, tendo as vantagens alta precisão e confiabilidade, medições em uma ampla faixa de temperatura e capacidade de integração com sistemas eletrônicos e automação. Porém, as desvantagens são: alguns tipos são sensíveis à interferência eletromagnética ou ruído de sinais. Há um custo elevado para sensores de alta precisão e a faixa de operação pode ser limitada dependendo da tecnologia. A classificação dos sensores de temperatura é determinada pelo efeito fixo atribuído a ele, que já foi discutido, né? Acabou de ser discutido no princípio de funcionamento. Com base nisso, podemos distinguir os sensores de temperatura da seguinte maneira: termopar é um dispositivo de medição de temperatura que se baseia no princípio do efeito Seebeck, descoberto por Thomas Johann Seebeck em 1821. Ele consiste em dois fios de metais diferentes unidos em uma extremidade chamada de junção de medição ou junção quente, no caso mostrado aqui com a velhinha. E a outra extremidade dos fios, conhecida como uma junção de referência ou junção fria, é mantida a uma temperatura conhecida e constante. Quando há uma diferente temperatura entre as junções quente e fria, gera-se uma tensão elétrica, geralmente medida em milivolts, ao longo dos fios. Essa tensão é diretamente proporcional à diferente temperatura entre as duas junções. Medindo essa tensão, é possível determinar a temperatura na junção quente. Termopares são amplamente utilizados devido à sua simplicidade, robustez e ampla faixa de medição de temperatura. Eles podem medir temperaturas que variam desde menos 200 graus Celsius até 1800 graus Celsius, dependendo dos materiais utilizados.
Vale ressaltar que os termopares são classificados em tipos, tipo E, K, J, T, etc., que distinguem principalmente a faixa de medição utilizada, né, e os materiais que compõem as junções. Dentre as vantagens, temos a ampla faixa de operação já citada, que depende do tipo de termopar, é robusto e resistente a ambientes agressivos e tem resposta rápida às mudanças de temperatura. As desvantagens são menor precisão comparada ao RTDS, que vai ser abordado em seguida. Necessita de compensação de junção fria, então se você não compensa ele, se ele estiver no circuito ali de medição, a medição pode estar errada, pode ser interpretada de forma errônea, então é necessário uma compensação de junção fria, da junção fria, né? Porque a junção fria varia dependendo do ambiente, e é não linear em toda a faixa de temperatura. O RTD, que é a resistência de temperatura, também conhecido como termorresistência, tem seu princípio de medição baseado na variação do valor de resistência elétrica de um condutor metálico em função da temperatura. De uma forma aproximada, mas nem por isso muito longe do real, a variação da resistência elétrica de um metal em função da temperatura pode ser representada pela expressão mostrada aqui embaixo, onde o RT é a resistência elétrica à temperatura T, determinada pela medição, R0 resistência elétrica à temperatura de 0 graus, que você pode determinar através do datasheet, o alfa, coeficiente de variação de resistência elétrica em função da temperatura, medido em graus Celsius, e T, a temperatura medida em graus Celsius. Dentre os materiais, os metais, aqueles que se mostram mais adequados para a utilização como termorresistência, né, são a liga, de RH, e o ferro, que tem uma faixa de medição de menos 272,65 a menos 248,15 graus Celsius. O cobre, que tem uma faixa de medição de menos 80 a 260 graus Celsius, possui uma linearidade de 0,1 graus Celsius em um intervalo de temperatura de 200 graus Celsius. Entretanto, sua baixa resistência à oxidação limita a sua faixa de temperatura de utilização. O níquel, que tem faixa de medição entre menos 60 a 180 graus Celsius, os principais atrativos na sua utilização são seu baixo custo e alta sensibilidade, e a desvantagem é a baixa linearidade. E a platina, que tem uma faixa de medição de menos 248 a 962, é o metal mais utilizado na construção de termômetros de resistência, porque apresenta uma ampla faixa de utilização, boa linearidade e melhor resistência à oxidação. Dentre as vantagens, no geral, do termorresistor, temos alta precisão e repetibilidade, excelente linearidade a uma ampla faixa de temperaturas e longa durabilidade. As desvantagens são o custo elevado devido ao uso da platina, sensível a vibrações mecânicas, resposta mais lenta em comparação a termopares. O termistor é o sensor de temperatura do tipo que tem uma variação de resistência proporcional à temperatura. Ele também pode ser definido como um dispositivo semicondutor e tem uma incrível sensibilidade à temperatura quando ela está dentro dos seus valores limites. Este tipo de sensor não possui polarização elétrica e é muito usado em alarmes, circuitos eletrônicos de redução de calor, termômetros, dissipadores de calor, dentre outros. Além disso, existem dois tipos de termistores, o termistor PTC e o NTC. O PTC é uma sigla para Positive Temperature Coefficient, ou coeficiente positivo de temperatura. Essa sigla pertence ao sensor termistor que aumenta a sua resistência elétrica de acordo com o aumento da temperatura do local ou do dispositivo medido. Já o NTC é uma sigla para Negative Temperature Coefficient, ou coeficiente negativo de temperatura. Ele atua de forma completamente oposta ao PTC, porque o NTC diminui a sua resistência elétrica conforme aumenta a temperatura do local ou do dispositivo medido. O termistor NTC é o tipo mais usado de termistor, pois ele tem uma sensibilidade altíssima ao aumento de temperatura
e também porque a sua fabricação é de certa forma mais fácil. Porém, devido ao fato de ter uma alta sensibilidade, a relação de variação da temperatura e da resistência elétrica desse sensor não é linear, apresentando na maioria das vezes um comportamento exponencial. Dentre as vantagens dos termistores, a gente pode citar, eles são pequenos, baratos e fáceis de integrar e têm uma alta sensibilidade para variações de temperatura. As desvantagens são a fase de operação limitada, resposta não linear, o que pode exigir compensação, e vulnerável a alto calor. Sensor LM35. Ele é um dispositivo semicondutor que fornece uma saída de tensão linear proporcional à temperatura em graus Celsius. As vantagens é a facilidade de interface com os circuitos digitais e analógicos, não requer calibração externa, baixa corrente de operação. As desvantagens são sensível a ruído eletromagnético, limitada à faixa de menos 55 a 150 graus Celsius. Por fim, sensores infravermelhos, que detectam a radiação infravermelha emitida pelos objetos e correlacionam essa radiação com a temperatura superficial do objeto. Dentre as vantagens, apresenta medição de temperatura sem contato direto, ideal para superfícies móveis ou perigosas, rápido tempo de resposta, não é afetado por poeira ou outros contaminantes na maioria das aplicações. As desvantagens são erro de leitura em ambientes com altas interferências de radiação ou superfícies reflexivas e requer ajuste de emissividade. Dentre as aplicações de sensores de temperatura, podemos citar algumas delas. Na indústria automotiva, os sensores de temperatura são usados em motores, radiadores, sistemas de controle de ar-condicionado para manter a operação eficiente e segura. Em automação industrial, servem para monitoramento de processos como fornos, caldeiras e sistemas de refrigeração, onde o controle preciso da temperatura é essencial para a segurança e a qualidade do produto. Já na indústria médica, termômetros digitais, sistemas de monitoramento de temperatura em incubadoras, unidade de terapia intensiva e armazenamento de medicamentos são as funções que mais empregam sensores de temperatura, são mais empregadas. Na área de eletrônica de consumo, são utilizados controladores de temperatura em aparelhos como refrigeradores, máquinas de lavar, ar-condicionados e aquecedores. Em sistemas de energia renovável, os sensores atuam no monitoramento de temperatura em painéis solares, turbinas eólicas e baterias, onde o controle térmico é crucial para a eficiência e durabilidade do sistema. E por fim, no campo de aeronáutica e espaço, os sensores de temperatura são vitais para monitoramento de sistemas críticos em aviões e naves espaciais, como turbinas, sistemas de combustível e áreas de isolamento térmico. A fim de elucidar o funcionamento de um sensor de temperatura, uma aplicação relativamente simples do sensor TMP36 será apresentada em seguida via software Tinkercad. Vale ressaltar que o TMP36 é um dispositivo de semicondutor que converte variações de temperatura em sinal de tensão contínua, ou seja, ele possui transistores e circuitos de referências de tensão em seu interior e aproveita o fato de que as propriedades elétricas dos semicondutores, como a corrente e a tensão, variam de forma previsível com a temperatura para realizar a medição. A tensão gerada na saída é linearmente proporcional à temperatura, tendo coeficiente linear de 10 mV por grau Celsius. Aqui estão as referências utilizadas e vamos para a simulação. Então, aqui nós temos o nosso circuito bem simplesinho, em que aqui no LCD a gente vai mostrar o valor de temperatura medido pelo sensor TMP em graus Celsius e em Fahrenheit, e aqui vai ser mostrado de forma visual, dividido em 3 áreas. Aqui, quando o LED azul estiver aceso, estamos em temperaturas baixas, o verde temperatura ambiente e o vermelho em temperaturas altas. No código aqui a gente está, iniciando o LCD, definindo aqui os pinos, sendo que esses pinos aqui são para o 7, o 8 e o 13, são para temperatura baixa, média e alta, respectivamente, ligados aos LEDs. Aqui eu defini
o ponto em que é determinada a temperatura baixa, média e alta, porque o TMP ele varia de menos 40, menos 50 até 270, não, 145, perdão. Então, definir essa faixa sendo que 15 de 15 para baixo, temperatura baixa, entre 15 e 70, temperatura média, e acima de 71, né, nós temos a temperatura alta. Aqui está definindo o pino de alerta de temperatura, né, baixa como saída, a média, a temperatura ambiente e a alta. Aqui estamos inicializando o LCD para aparecer, né, a temperatura em graus Celsius e em Fahrenheit. Aqui faz a leitura do sensor, o TMP 36, faz a conversão, calcula-se a temperatura em graus Celsius e em Fahrenheit. E aí vai aparecer aqui no LCD. Por fim, a gente tem acender ou apagar os LEDs, de acordo com essa função if-else. Então, aqui eu estabeleço que se a temperatura que eu calculei em graus Celsius ela é maior ou igual que a temperatura alta definida aqui em cima, ou seja, maior ou igual à temperatura alta, que seria 71, a gente tem que tanto os LEDs azul e verde vão ficar apagados e o LED vermelho vai ficar alto, assim, vai ficar aceso sinalizando. Se a temperatura calculada no sensor for menor ou igual à temperatura baixa, então a gente tem que o LED azul vai acender e o LED verde e vermelho vai ficar apagado. Enquanto que para uma temperatura que está entre a temperatura baixa e a temperatura alta, a gente tem uma temperatura ambiente. Então, nós temos que o LED azul e o LED vermelho vão estar apagados e o LED verde vai estar aceso. E se não tiver nenhuma dessas condições, vai estar todo mundo apagado. Iniciando. Aqui, clicando, a gente tem a variação, né? Ele está variando de menos 40 até 125, perdão, né? Então, em menos 40, a gente definiu que aqui é temperatura baixa, né? Que está abaixo de 15 graus. Ele está aqui no LCD. Peço desculpas pelo barulho. Retornando. Então, aqui a gente tem uma variação de menos 40 até 125, como eu já disse. E aqui em menos 40, né? Como está abaixo de 15, que foi estabelecido no código, a gente tem o LED azul acendendo. Quando passa do 15, né, no caso, nós temos o LED verde indicando que a gente está em temperatura ambiente. E até os 70 ele vai ficar aceso. Passando dos 70, a gente tem que o LED vermelho está sendo mostrado aqui, está aceso, mostrando que a temperatura está alta. Então, enquanto a gente varia aqui, nós temos a variação mostrada no LCD da conversão em graus Celsius e em Fahrenheit. Bom, é isso que eu gostaria de mostrar. Peço desculpas pelo barulho, pelos ruídos. Esse é o vídeo. Até mais, até o próximo vídeo.